Imagine você trabalhar a sua vida inteira em prol da sua liberdade financeira e quando você finalmente, após muitos anos de luta, sangue e suor, olhar para o dinheiro que você guardou, se deparar com uma quantidade na qual o valor real do seu dinheiro se deteriorou com o passar do tempo. Resumidamente, todos os seus anos de suor, sangue e luta foram muito desvalorizados, simplesmente porque os governos e bancos centrais imprimiram dinheiro a rodo por qualquer motivo que lhes convenha, reduzindo o valor do seu suado dinheiro e das suas perspectivas futuras. Isso se trata de inflação e é um tema recorrente nos dias de hoje, pois basta ir ao supermercado ou no posto de gasolina para sentir isso na pele. Mas existe uma solução? Como esperar que o governo ou os bancos centrais pensem na população ao invés de simplesmente pensarem em seu próprio umbigo e interesses? A única solução possível para esse problema é descorrelacionar a economia da política. Mas você realmente acredita que os nossos parasitas, governantes, irão abrir mão de seus gordos salários e aposentadoria em prol dos cidadãos? Por sorte, hoje temos um ativo fundamentalmente descorrelacionado de governos e política. Trata-se do Bitcoin. No vídeo de hoje irei explicar o que é o Bitcoin, com que intuito ele foi criado, como ele funciona e por que eu tenho e acredito nesse ativo. Caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Guilherme Valério e seja muito bem-vindo ao canal Revolução Cripto. Nesse canal trago análises de diferentes projetos e jogos de universo cripto, buscando cada vez mais tornar a Revolução Cripto uma realidade. Caso você goste desse tipo de análise, sempre busco trazer semanalmente. Vou pedir um favorzinho para você. Não esquece de curtir e se inscrever no canal aí, tá bom? Porque vai me ajudar demais, certo? Antes de irmos para o vídeo, um pequeno disclaimer. Eu não sou analista de investimentos e esse vídeo aqui tem um intuito educacional apenas. Portanto, faça a sua própria análise. Eu apenas digo o que eu acredito e o que eu faço, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. O Bitcoin surgiu em outubro de 2008, durante a crise do subprime nos Estados Unidos. Naquele dia, o criador ou criadores da criptomoeda, que se esconde sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, enviou um e-mail para uma lista de pessoas interessadas em criptografia. Até hoje, ninguém sabe qual que é o rosto que realmente criou a criptomoeda. Portanto, embora existam algumas especulações, o criador segue desconhecido. Tá? No corpo da mensagem, ele disse que ele vinha trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico, totalmente peer-to-peer, sem a necessidade de um terceiro confiável. Tá? Ele também inseria um link com o white paper da criptomoeda, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. No documento com 9 páginas, Nakamoto descreveu resumidamente os fundamentos do Bitcoin, baseados em 4 pontos principais. Falaremos como tudo funciona na sequência. Os 4 pontos são: 1. Uma rede peer-to-peer, sem intermediários como bancos, que permite o anonimato dos participantes e que utiliza a prova de trabalho, que é um tipo de algoritmo para gerar Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda virtual que pode ser usada como forma de pagamento. Ele existe exclusivamente na internet e as suas transações são feitas online, em um ambiente criptografado. Inclusive, a criptografia é o ponto-chave que demonstra a segurança do Bitcoin, pois tudo é feito com base em programação, ou seja, 1 mais 1 igual a 2, diferente da realidade onde temos corrupção em um ou senão muitas partes desse processo. Outra grande diferença do Bitcoin das moedas físicas como o dólar ou o real é que o Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, ela não é controlada por nenhum governo ou instituição. É uma moeda do povo para o povo. Na prática, isso significa que 2 indivíduos, mesmo morando em países diferentes, podem enviar Bitcoin um para o outro, sem precisar de um banco ou uma empresa de remessa internacional. Outro ponto importante de destaque é que todas as transações do Bitcoin são abertas para que qualquer um que queira verificar tenha a condição de checá-las. Isso é importante pois cria um sistema onde todos os registros de transações são facilmente acessíveis, criando assim um ambiente transparente e mantendo o anonimato dos integrantes. Tá? Por fim, o Bitcoin conta também com um código open source, o que significa que ele pode ser melhorado e ajustado caso a maioria da comunidade julgue necessário, tendo assim a capacidade de se adaptar caso o consenso esteja em acordo, tá bom? Como funciona o processo do Bitcoin? A criação de um Bitcoin é feita através de um processo chamado de mineração. Atualmente, qualquer pessoa com um software específico pode minerar, mas aviso que isso exige um computador com hardware muito potente. Tá? Sendo uma moeda virtual, a criptomoeda Bitcoin existe um ambiente totalmente digital.
Para isso acontecer, foi criado um sistema onde todas as transações são registradas. Assim, depois que um Bitcoin é minerado, a moeda vai funcionar em uma cadeia criptografada chamada de blockchain. Tá? Então, o que é a blockchain e como que ela funciona? Tá? A blockchain ela é uma tecnologia que permite o registro de dados de forma segura. Tá? Estamos falando de uma cadeia de blocos interligados que carregam dados protegidos por criptografia. Cada um desses blocos carrega em si um livro-razão, similar àqueles que a gente tem no mercado de ações, tá? De compras e vendas, mostrando todas as transações, valores em Bitcoin e contas associadas na compra e na venda. Esses blocos são interligados, formando a blockchain e mostrando todo o histórico de transações dos Bitcoins, aonde eles estão e o caminho que eles percorreram durante esse processo. No caso do Bitcoin, a blockchain registra em cada novo bloco criado as informações de uma nova transação de criptomoeda e as informações do bloco anterior de sua cadeia, ficando assim interligado. Tudo isso é processado em uma rede em tempo real, com vários servidores ao redor do mundo. Aqui entra aquela questão de descentralização que já mencionamos, visto que a transação não é validada por um servidor central, por exemplo um banco, e sim por diversos servidores descentralizados que são recompensados com Bitcoin por oferecer energia computacional para esse processo através da mineração. Então você não tem um ente centralizado, você tem diversas pessoas espalhadas pelo mundo que estão rodando software e todos esses softwares interconectados fazem essa validação. Por isso você não tem só um órgão para você regular, são diversas pessoas, tá? Essa é a questão da descentralização, que é um foco principal aí das criptomoedas. A blockchain faz com que as transações do Bitcoin sejam muito mais seguras e à prova de fraudes e ataques. Trata-se de uma tecnologia verdadeiramente revolucionária, tão revolucionária que até governos pretendem implantá-la em suas versões de moedas digitais, ou CBDCs. Pretendo fazer um vídeo um pouquinho lá na frente. Outro ponto importante para entendermos como funciona o Bitcoin é saber que existem carteiras digitais, tá? Quando falamos em dinheiro físico, é mais simples pensar que ele pode ficar na sua carteira ou depositado no seu banco. Agora, com uma moeda virtual como o Bitcoin, você também vai ter uma carteira virtual. Quando a blockchain registra uma transação, ela está processando a transferência de valor entre a carteira digital que enviou o Bitcoin e a carteira digital que o recebeu. Toda carteira virtual de Bitcoin possui uma chave privada, que irá validar as transações, funcionando como um certificado digital de que aquela transferência é válida e está sendo feita pelo dono da carteira. Ou seja, somente o dono da carteira pode ter a chave privada, que autentica a posse dos ativos. Note que ao comprar suas moedas através de corretoras, as criptomoedas compradas não estão em sua posse. O que você tem na realidade é crédito junto à corretora por esses ativos. Em caso de falência da corretora, ela pode optar por não lhe pagar o que te deve. Portanto, sempre tenha a posse de seus criptoativos em uma carteira sob sua custódia. Fiz um vídeo falando sobre a importância de se ter uma carteira e a custódia de seus ativos. Basta clicar no card depois que acabar o vídeo para se aprofundar no assunto, que eu julgo de extrema importância, tá? Fica aí a recomendação para vocês. Bom, o sistema criptografado do Bitcoin é seguro. Nós já falamos um pouquinho sobre a blockchain e um dos fatores que torna o Bitcoin seguro é o registro nessa rede de blocos que ocorre pelo mundo todo e de forma criptografada. Cada bloco registra dados que são protegidos em uma assinatura exclusiva, que pode ser conhecida como hash ou proof of work. Esse sistema é muito difícil de ser quebrado, pois para violar esses dados seria preciso ter os dados de assinatura gerados por todos os blocos da cadeia de forma quase interminável. Outro ponto importante é que se for fazer um ataque ao sistema do Bitcoin, seria preciso de um computador com um processador superior a todo o conjunto de servidores que participam do sistema descentralizado. Ou seja, é quase impossível. Outro ponto que eu quero trazer aqui. O Bitcoin é uma moeda digital que não é lastreável pelo governo, tá? Outro ponto importante é que o Bitcoin funciona de forma diferente em relação ao dinheiro tradicional, por conta da sua característica de descentralização. Ao invés de ser lastreado por um governo e precisar de instituições como bancos para realizar as transações, a moeda virtual Bitcoin é transferida de uma carteira virtual para outra e não possui lastro. Dessa forma, a criptomoeda não sofre interferência estatal e não está atrelada ao governo, tornando o sistema do Bitcoin menos suscetível a políticas econômicas dos países ou altas e quedas nas bolsas isoladamente. Embora hoje ele se encontre correlacionado com as tech stocks dos Estados Unidos, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas fundamentalmente, ao meu ver, ele não deveria estar correlacionado e, portanto, eu vejo isso como uma oportunidade, tá bom? Vamos entender um pouquinho agora sobre uma das grandes sacadas do Bitcoin, que é o halving, tá?
Como o Bitcoin é uma moeda com limite de emissão de 21 milhões de unidades, e isso foi definido lá pelo Satoshi Nakamoto na criação, como forma de garantir a sua reserva de valor. Tá? Nakamoto propôs um sistema que impede a cunhagem acelerada de novas moedas. Esse sistema é chamado de halving. O halving consiste de uma maneira genial de manter a criptomoeda escassa por mais tempo. A cada 210 mil blocos, ou aproximadamente 4 anos, o número de bitcoins que podem ser minerados em um bloco cai pela metade. Entre 2009 e 2012, por exemplo, até 50 bitcoins poderiam ser minerados por bloco. Nos tempos atuais, essa mineração está em 6,25 bitcoins por bloco, e quando estivermos em 2024, ou quando a contagem de blocos chegar a 840 mil, será novamente reduzida para 3,125 bitcoins por bloco. Tá? Com o halving, a emissão de novos bitcoins só deve acabar em 2140, assegurando sua escassez e mantendo os mineradores interessados em participar do processo. A escassez do Bitcoin, que é reforçada a cada halving, é um dos motivos para que a criptomoeda seja chamada por muitos de ouro digital, já que compartilha de características de reserva de valor, como metal precioso, embora seja digital. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do Bitcoin, tá? O Bitcoin surgiu com a finalidade de funcionar como uma moeda descentralizada que não depende de governos ou instituições financeiras para ser validada. A praticidade foi a principal base de criação das criptos e a principal alavanca para o seu rápido crescimento, tá? Em parâmetros globais. O Bitcoin veio como um método de movimentação financeira rápido, seguro e prático, que foge das necessidades de intermédio entre duas partes de um acordo. Esse fator também influencia na diminuição de tarifas, pois não há necessidade de terceiros e instituições, sendo tudo organizado dentro da blockchain de forma automática e segura, tá bom? Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre quais as vantagens que eu vejo no Bitcoin, tá? A primeira delas é a tendência à valorização. Tendência, tá, gente? A quantidade de Bitcoins existente ela é controlada pelo protocolo do sistema a partir do halving, tá? Isso significa que a gente tem um limite máximo de criptomoedas que vão estar no mercado, tá? Por ter um caráter limitado e depender da disponibilidade da moeda no mercado, o Bitcoin é um investimento que tende a valorizar ao longo do tempo, em períodos longos de tempo, tá, gente? No curto, só Deus sabe. Além disso, a sua popularização acaba influenciando a demanda de procura, aumentando, consequentemente, a valorização da moeda. Note que o Bitcoin depende exclusivamente de demanda, pois a sua oferta é limitada, tá? Enquanto houver uma demanda crescente por Bitcoins, o seu preço tenderá a subir. Compare ele com o dinheiro comum, onde cada vez mais dinheiro é impresso pelos nossos governantes e tem o seu valor deteriorado, tá bom? Aqui você tem no Bitcoin pelo menos uma coisa que você não tem no dinheiro comum, que é um grande problema que eu vejo, que é uma trava de oferta, tá bom? Segundo ponto que eu quero notar com vocês, ele é menos burocrático, tá? Para comprar um Bitcoin, você não tem a necessidade de fornecer 1000 documentos e esperar por um processo de confirmação de dados demorados, tá? O cadastro em uma corretora geralmente é confirmado no mesmo dia e só é preciso enviar uma cópia da identidade e o comprovante de residência. Mas é importante você ficar atento. Não negocie suas criptomoedas em qualquer lugar. Note que hoje em dia a maior regulação por parte dos governos, muitas corretoras solicitam suas informações pedindo o chamado KYC, Know Your Customer. Isso daí é a corretora coletando seus dados pessoais para informar para os órgãos do governo quando ela for solicitada, porque ela não vai deixar de operar por conta dos seus dados, tá? Portanto, eu reforço, guarde sempre suas criptomoedas em uma carteira privada sob a sua custódia e jamais de terceiros. Então, o que eu recomendo fazer para quem quiser? Compra numa corretora que não solicite o KYC. A gente tem diversas opções aí, tá? Tem algumas que precisam, outras que não precisam. Eu recomendo você buscar que não precisa para proteger a sua privacidade e, na sequência, mandar para a sua carteira digital, tá bom? Fora da corretora. Porque lembrando que os ativos na corretora são da corretora. Você só tem uma promessa de que eles vão ser entregues, tá bom? Terceiro ponto, aceitação global. A moeda virtual Bitcoin é global, por isso quase todos os países já aceitam como um pagamento por transações no dia a dia. A criptomoeda pode ser utilizada sem burocracia e bloqueio de fronteiras do mercado internacional. A sua grande vantagem é a ausência de tarifas de conversão, já que o seu valor é o mesmo em todos os países. Além disso, em alguns locais é possível até encontrar caixas eletrônicos, ATMs, de Bitcoin que permitem o saque, tá? Esses caixas já estão espalhados por 75 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá e França. Um dos aspectos mais importantes do Bitcoin é a facilidade transacional. Nos tempos atuais, vemos diversas sanções sendo realizadas contra a Rússia, devido à guerra na Ucrânia.
Eu não vou entrar em detalhes, pois a minha opinião não importa com relação a esses eventos. Eu só vou usar como exemplo para constatar um fato. Nunca sabemos o dia de amanhã e nada nos garante que não seja instaurada uma sanção no país onde vivemos que nos impeça de movimentar o nosso dinheiro. Como bem entendemos, ele é um direito nosso. Foi conquistado pela gente, tá? Não pelo governo. Tendo a custódia do seu ativo, você só precisa de um ponto com internet para movimentá-lo como bem entender de forma rápida e fácil, tá? E segura. E isso é uma característica única das criptomoedas. Diversos imigrantes, por exemplo, da Ucrânia, no início da guerra, começou lá com a Rússia, levaram para outros países bens como ouro, joias, dólares. E quem pode culpar, né? O dinheiro deles, eles estão saindo do país, eles precisam levar isso junto. Seria muito mais fácil eles terem reservas digitais e enviá-las facilmente através da internet, pois muitos desses foram barrados nas fronteiras e com certeza tiveram uma taxação aí em cima, tá? Quarto ponto, o Bitcoin não pode ser congelado, tá? Por ele não ser controlado por nenhum governo, nem ser regulamentado por um banco central, o Bitcoin não pode ser embargado e sofrer sobretaxas e impostos, como ocorre com algumas moedas. Assim, a criptomoeda lhe dá liberdade para utilizá-la da melhor maneira possível. Como vimos recentemente no Canadá e com a guerra da Rússia e Ucrânia, nenhuma economia está livre de sanções e, por sorte, o Bitcoin existe, pois uma entidade centralizada ou não deveria ter tanto poder em mãos, na minha opinião. Outro ponto, há muita informação disponível sobre Bitcoin e criptomoeda, tá? Apesar delas existirem há pouco tempo, existem inúmeros sites, blogs de finanças, esse canal aqui, diversos canais no YouTube especializados nesse tipo de tecnologia, além de fóruns em que os usuários podem trocar informações. As informações sobre o que é o Bitcoin e como funciona a moeda virtual já estão disseminadas, e é possível encontrar várias empresas que incentivam o investimento e até facilitam o acesso dos usuários interessados em comprar moedas digitais, tá bom? Outro ponto que eu quero comentar aqui e frisar é que o Bitcoin tem menos taxas envolvidas, tá? Você já se perguntou por que a maior parte da riqueza do mundo está concentrada no mercado financeiro? Simples. Porque eles ganham uma taxa em cima de qualquer transação que você realize. Multiplica isso pelo número de pessoas que a gente tem no mundo e você vai começar a entender por que o mercado financeiro é o mercado que movimenta mais dinheiro no mundo. As transações realizadas com moedas virtuais têm um custo mais baixo do que aquelas que necessitam de intermediários, tá? O usuário deve realizar o pagamento de uma taxa aos mineradores quando for efetuar uma remessa de bitcoins, porém o custo dessa taxa é variável. Diferentemente do dinheiro convencional, as criptomoedas não estão sujeitas à cobrança de taxas cambiais, IOF e outros custos. Como ela não depende de terceiros, não há necessidade de pagar as taxas exorbitantes de terceiros que sempre pagamos, tá? Apenas a dos mineradores por validar a transação e manter o protocolo funcionando, tá bom? Bom, o que garante o valor do Bitcoin? Primeiro, o Bitcoin é movido totalmente por demanda, tá? A predefinição do Bitcoin é a lei da oferta e da demanda. Como ele tem uma oferta limitada por causa do halving que a gente viu de 23 milhões de Bitcoins, conforme a demanda for exponencial, mais gente quiser se proteger ou comprar esse ativo para ter ele sob custódia, por ele ter uma oferta limitada, ele vai tender a se valorizar, tá? Outras travas que a gente tem no Bitcoin são os fatores que tornam a moeda mais segura no mercado das criptos, como, por exemplo, a tecnologia criptografada, né, que tudo é a partir de criptografia, então é tudo feito pelo computador, né? Matemática pura. O indicador de hash rate, que diz que indica o comportamento dos mineradores na rede. O sistema de negociação peer-to-peer, de ponta a ponta, sem intermediação de terceiros, e sim se tem valor, né? Porque tudo que a gente tem no mundo hoje tem intermediação. E o baixo custo de movimentação da moeda, principalmente no caso de remessas internacionais, tá bom? Para finalizar esse vídeo aqui, eu vou fazer algumas conclusões finais e eu quero ressaltar que isso daqui é uma opinião minha, tá? Então estou dando a minha opinião, isso daqui não é uma recomendação, mas é o jeito que eu penso e eu vou explicar para vocês. Bom, eu vejo o momento atual como oportuno para o investimento no Bitcoin, visto que o mesmo hoje é correlacionado com empresas de tecnologia, tá? Então conforme as Nasdaq lá nos Estados Unidos cai, o Bitcoin cai, e se ela está subindo, o Bitcoin sobe. Essa correlação nem sempre foi 1 para 1, mas hoje em dia a gente está notando com essa queda que no momento tá? Eu vejo isso como uma oportunidade, tá? Os fundamentos, na minha humilde opinião, são mais parecidos com o ouro digital. E, portanto, eu vejo que os fundamentos do Bitcoin hoje estão mais fortes, devido a toda essa alta inflação que a gente vê aí, que podem dizer que é guerra, que é
outros fatores externos, que lógico que eles contribuem, mas o que a gente vê hoje de inflação é porque o governo americano imprimiu dinheiro a rodo no período do Covid, tá? Então, para mim, isso só fortalece fundamentalmente o Bitcoin. Enquanto a discrepância de valor e preço do ativo só aumenta, porque ele vem caindo junto com a Nasdaq, eu vejo isso como uma oportunidade e uma irracionalidade do mercado de não saber precificar corretamente o ativo, e eu estou tirando proveito disso, tá bom? O maior risco do Bitcoin, a meu ver, é o de governos e políticos se tornarem conscientes das mazelas econômicas e pararem de inflacionar as moedas, coisa que eu não vejo acontecer, pois para mim eles sempre vão estar atrás do dinheiro. Não vejo um governante que se proponha a poupar os recursos em prol da população, e sim aqueles que prometem gastar rios de dinheiro para melhorar a sua vida, quando na realidade eles só pioram, tá bom? Não falo especificamente do Brasil, não falo de política de esquerda e de direita, isso se aplica a todos os países e qualquer posicionamento político. Acreditar que os governos não estão. Eu acredito que os governos não estão de olho em cripto recentemente por causa das inovações tecnológicas. Para mim é lógico que eles estão atrás da fatia do bolo, tá? Porque eles estão vendo quanto de dinheiro está movimentando esse mercado. O maior medo de um governo é perder o controle da sua população, e a melhor maneira de manter o controle da sua população é você segurar a economia deles quando você precisar, ou você ter poder sobre a economia deles, tá bom? Eu vou finalizar concluindo que, na minha humilde opinião, quem não tem Bitcoin é louco, tá? E eu seguirei acumulando, mas eu ressalvo que isso é a minha opinião, então, caso você se interessou aí pelo ativo, vou pedir um favor para vocês. Curte, compartilha, acompanha o canal e busca mais informação, gente, porque uma coisa que é certa é que informação ninguém te tira, tá bom? Quanto mais você estudar, mais você vai saber, e isso daí ninguém te tira, não é mercado nenhum, tá? Isso sim é valor, tá bom? Do fundo do meu coração, agradeço, galera. Peço encarecidamente para quem puder ajudar, ajudar. E é isso. Próxima semana tem mais e até a próxima.